Beleza, beleza, pessoal? Bom dia, né? Vamos começar já o dia, então bom dia. Então, hoje eu vou estar falando para vocês aqui, eu não vou estar falando de reparação de caixa, de defeito nem dúvida. Eu vou estar falando de perguntas que as pessoas me fazem, ou esses dias fizeram muitas essas perguntas, eu vou estar respondendo isso aí. Pessoal, ó, eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte, o que é que acontece? Às vezes as pessoas me procuram, então eles falam o seguinte, que eles querem começar no curso, às vezes até pessoas que já fazem o curso comigo, eles fizeram o curso, então é o seguinte, eu não tenho interesse de enfiar o curso, querer que a pessoa compre, tá, o negócio ali. Não, a gente tem que ser o quê? Transparente, pessoal. Às vezes a pessoa, vamos dizer o seguinte, olha, igual tem pessoas que ela compra curso, o cara é mecânico, o que que acontece? O mecânico, para direção hidráulica, vamos ver o seguinte, socorro. Olha, no meu caso, né, eu antes de eu trabalhar, antes eu sempre fui mecânico. Aí depois o que acontece? Surgiu injeção eletrônica. Aí eu fui para injeção eletrônica. Naquele tempo fui para o Senai, para mim foi um passinho, por quê? Eu já tinha algum conhecimento de elétrica e eu era mecânico, então ficou uma coisa perto da outra ali, paralela, entendeu? Beleza. Aí eu fui mecânico, fui trabalhar com injeção eletrônica, depois com o tempo surgiu a direção hidráulica. Aí eu me aperfeiçoei, fui pro curso fazer Senai, porque hoje ninguém faz, hoje a internet é muito rica disso aí, né? Tu aprende muito lá, você entendeu? Pra mim tava pertinho um do outro, você entendeu? Aí as pessoas, mas Tom, por que tudo isso? Eu vou falar, explicar pra vocês, vai chegar lá, vocês vão entender. Você entendeu como foi perto para mim? É a mesma coisa que o cara que ele compra o curso comigo. O que acontece? Um cara que ele é mecânico, ele é um eletricista, para ele fica pertinho. Por quê? A maioria das partes da direção, no caso aqui é o seguinte, você tirar e colocar uma caixa, é parte mecânica. Então já está na área dele. Para ele ali fica fácil, entendeu? É a mesma coisa do cara que, vamos dizer o seguinte, ele é eletricista, ele vai para a área de ar-condicionado. Para ele ficar curto também, por quê? O ar-condicionado você tem de entender de elétrica também. Porque senão, como é que você vai fazer? Você entendeu? Se tiver algum problema no chicote, alguma coisa, não tiver alimentação, você vai precisar disso, correto? Então o que que acontece? Fica perto. Agora vamos dizer o seguinte, igual esses dias, um cara tinha chegado pra mim, ele falou pra mim, Tom, deixa eu te falar, cara, olha, é complicado, eu montei um comércio aqui, é o seguinte, aqui vem, igual eu faço o orçamento, esse dia mesmo veio um rapaz aqui, ele fez um orçamento comigo, é o seguinte, eu tinha feito um diagnóstico da caixa pra ele, de um carro, ele era de aplicativo, depois ele chegou pra mim e falou assim, poxa vida, cara, você me cobrou tanto disso aqui, mano. Quanto tempo de serviço demora isso aqui? Ele falou, umas 3 horas de serviço. Aí ele falou, pô, cara, eu levo uma semana pra ganhar isso. Você quer ganhar em 3 horas de serviço? Você entendeu? Cara, mas deixa eu só te falar uma coisa. Vamos dizer o seguinte. Esse moço foi com um carro até a oficina dele, o que acontece? Ele colocou no elevador para ver esse defeito, correto? Quanto que custa o elevador? O elevador é a partir de 8 mil reais, não é? Vamos dizer o seguinte, tem um lugar desse para colocar o elevador e ter um salãozinho, ele investiu no mínimo em 100 ferramentas 10 mil reais. Um aluguel, um contrato, no mínimo 10 mil mais o elevador. Vamos dizer o seguinte, ele fez o orçamento pro cara, o cara não pagou nada, fim do ano fazendo serviço, você entendeu? E tudo tem um investimento. Você viu? Só para levantar um carro e você ter um lugar ali, o cara já tem de investir no mínimo 10 mil reais. Porque o elevador e mais o aluguel que ele paga, o de um depósito ali, passa de 10 mil, correto? Então o que acontece? Tudo a pessoa tem que estar preparada. É a mesma coisa das pessoas, às vezes eles falam, olha, eu quero começar já bem adiantado, pessoal. Olha, o que acontece? Essas coisas não são baratas, a pessoa não adianta se enganar. E outra, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o seguinte, o que acontece? Às vezes as pessoas elas subestimam muito aquele pequenininho, aquele pequeno. Pessoal, tem que tomar cuidado. Por quê? O cara que ele tem um comércio enorme, vamos dizer, um laboratório sofisticado, um negócio bom, ele começar, para ele, o que acontece? É fácil. Ele acha fácil, mas vamos dizer o seguinte, aquele cara que tem aquele comercinho pequenininho tá ali, ele que é o forte, não é o cara grande que tem dinheiro que faz aquilo. Porque é o seguinte, fala pra mim uma coisa, um cara que ele é forte, o primeiro forte grande é Deus, que ele é o Senhor poderoso, dono de tudo, mas nós não somos nada, a mesma coisa que o cara que tem um caminhão de dinheiro, ele chega ali, ele monta igual o seguinte, os caras falam pra mim, Tom, mas eu tenho o meu comércio pequeno, aquele cara monta um puta de uma lojona, um laboratório sofisticado, bancada de teste não sei de quanto, eu nem tenho bancada, cara, mas você sabe qual é o problema? Você que é guerreiro, você que é grande, por quê? Fala pra mim o seguinte, eu quero ver os caras viver com o que a gente vive. O que a gente sustenta a nossa família, a mulher dele, sabe o que acontece? Ela gasta um dia num salão de cabeleireira.
Você entendeu? Muitas famílias, ela ganha R$ 2.000, ela sustenta 5 filhos, paga aluguel, paga parcela de carro. Às vezes uma pessoa disso daí, o que acontece? R$ 1.000, a mulher dele vai uma vez por semana e gasta lá no cabeleireiro. Então, guerreiros somos nós, você que é pequenininho, esquece aquele grande. Aquele grande ali, cara, ele vive mais o seguinte, grandes somos nós, você, porque eu quero ver ele viver com o que a gente vive, com o que você vive. Você entendeu? Ele tem dinheiro, então não se preocupa com isso, cara. Continua no seu comércio ali, vai na guerra, porque grande, cara, é só o Senhor Deus. Ele é grande e que ele é dono de tudo. Mas nós, cara, o cara por mais dinheiro que ele tenha, ele monta um comércio lá e ele queira te prejudicar, contrário, ele não vai te prejudicar. Você sabe por quê? Porque grande é você, meu amigo, que você tem aquele comercinho ali e você ganha isso igual a gente ganha e a gente sustenta a família inteira. Agora aquilo que eu acabei de falar com vocês, aquilo que a gente sustenta a nossa família, a mulher dele gasta no final de semana no cabeleireiro, você entendeu? Então não se preocupa com isso. E outra, você que está começando o seu comércio, o que acontece, cara? Olha, às vezes as pessoas falam, não, mas é o seguinte, isso aqui tá caro. Não é caro, cara, não é caro. Você sabe por quê? Porque pensa bem, se a gente faz uma manutenção na caixa, vamos dizer que chega aí a 500, 600, 700 pau, não sei quanto que é nos seus lugares aí, mas é o seguinte, meu, você entendeu? Para nós sobra isso aqui, ó. O resto, o que acontece? Tudo investimento. A gente ganha isso aqui. Daquele pouquinho que você ganha, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar água, pagar luz, pagar comida, pagar tudo. Então é o seguinte, não é. Às vezes as pessoas acham que a gente ganha dinheiro e não ganha. Então todos os comércios é assim. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ela vai até e outra que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte, o que acontece? Tem que tomar cuidado. O que acontece? Às vezes outro dia mesmo um cara tinha comentado comigo o seguinte, é um pai e um filho. Os dois, eles queriam montar uma loja, eles tinham um dinheirinho, né? E eles dois queriam montar uma loja de direção hidráulica e ar-condicionado. Falei pra ele, vocês dois vão fazer o curso de direção? Ele falou sim, eu e ele. Falei, cara, por que você não faz o seguinte? Você faz direção hidráulica e ele faz ar-condicionado. Não, então eu falei, sabe por quê? Vocês dois vão fazer o mesmo curso? Cara, um faz uma coisa, um faz outra. Por quê? Aquele curso que você fizer, vamos dizer o seguinte, que o filho faça o curso de direção, o pai fazendo ar-condicionado. O outro não vai precisar nenhum nem outro fazer o curso, porque um vai ensinar para o outro, correto? Então é o seguinte, tem muitas coisas que as pessoas precisam, é o seguinte, cara, para um pouquinho a gente vê por quê. Olha, ferramentas não são baratas, cara. E outra, o que acontece? É igual a direção hidráulica, os caras falam, Tom, é barato, cara, para começar. Não é barato também não, tá? Porque você vai começar em qualquer lugar e você para começar é o seguinte, o que acontece? O mínimo do mínimo, você para começar a abrir uma porta e você começar a mexer com direção hidráulica ou com ar-condicionado, você tem que ter no mínimo, para falar que você não tem nada, no mínimo R$ 20.000. Não é? Para você começar a comprar as ferramentas básicas ali para você começar, porque você vai precisar de qualquer bancadinha de testa aí, já é o quê? R$ 30.000, 28.000, 25, uma básica da básica. Então o que acontece? Tem de ter um pouco para começar. Igual outro dia o cara chegou e falou para mim, Tom, olha, eu trabalho numa loja, uma loja de confecção e eu quero sair porque aqui direção hidráulica na minha cidade é muito bom, os caras ganham muito dinheiro, é muito caro. Esse dia mesmo eu tinha um defeito no meu carro, fui até essa loja para me ver, cheguei lá, o meu conserto do meu carro ficou R$ 1.500, então eu vou fazer isso aí. Pessoal, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Não se empolga, toma cuidado. Por quê? É aquilo que eu falei desde o começo lá, você entendeu? Olha, uma coisa fica perto da outra. Você lembra, igual eu falei desde o começo? Eu sempre fui mecânico. Aí pra mim, pra ir pra injeção eletrônica, ficou curtinho, porque eu já tava do lado. Aí eu saí pra direção hidráulica, eu também já tava do lado, já tava pertinho. Então ficou bem mais fácil. Por quê? 90% das ferramentas que eu tinha, deu continuidade, eu usei isso, fui comprar um aparelho e o que? Uma máquina de limpar bico, você entendeu? É igual o seguinte, esse dia mesmo também um cara chegou pra mim e falou assim, Tom, deixa eu te falar, essa profissão nossa, cara, é muito injusta. Olha, chegou um cliente aqui, é o seguinte, eu fiz um diagnóstico pra ele e falei, olha, o carro do senhor tá falhando, então o que acontece? Eu vou ver, dependendo se der para arrumar aqui, se for algo que eu tiver em mente, o senhor vai gastar R$ 250. Se não, se tiver de trocar essa peça que eu creio que se ela tiver dado um problema com o bico, ele falou, o bico tá travado, ele imaginou, né? Falou, bom, esse aqui é bico. Então é o seguinte, se eu conseguir destravar o bico, mas a limpeza dos bicos, vou trocar fio de combustível, tá? Vou cobrar 250. Agora, se não der para fornecer o bico, ele falou, vou cobrar mais, bem mais caro. Aí eu falei pro cara, aí o cara chegou para mim e falou, pô, cara, você é louco? Só para fazer isso?
Aí, o que é o defeito? Ele falou, não, o defeito eu só vou falar pro senhor depois de terminar e pôr na nota. Aí ele falou que o cara xingou ele, achou que ele estava errado. Não, o cara tá certo. Você sabe por quê? Quanto que custa esse aparelho, cara? Você já pensou? Na minha época, nos meus anos, faz muitos anos atrás, eu cobrava R$60 para colocar o aparelho para ver um diagnóstico, só para ver. Hoje, se o cara cobrar, agora você fala para mim o seguinte, igual do rapaz. Você já imaginou quanto custa uma máquina de bico? Hoje a máquina de bico deve estar em torno de R$1.500. Aí você fala para mim, o cara vai tirar tudo, vai colocar aí, ele não vai cobrar nada. Aí se o cara chegar e falar, olha, esse bico aqui, o que vai acontecer? Ele vai lá no vizinho, ele manda arrumar, ou ele mesmo faz, então é complicado, pessoal. Então todo mundo tem que valorizar e outra. Conta aquele pequeno, aquele lá, e outra, a pessoa subestimar o outro, cara, não cai nessa, porque é o seguinte, fala para mim uma coisa, o negativo e o positivo, os dois precisam dos dois, correto? Não é isso? Agora eu pergunto para você, o positivo funciona sozinho sem o negativo? Não. Então os dois têm o mesmo peso. Então quando a gente for valorizar aquele comércio pequenininho grande, ele tem que tomar cuidado na hora de valorizar. Por quê? Não é que aquele cara tem um monte de aparelhagem, máquinas caras, salão com fachada bonita, banner, sabe, R$10.000, que ele seja aquele pequenininho. Não, pessoal, toma cuidado. Você entendeu? Por quê? Aquilo que eu acabei de falar pra você e outra. Tudo na vida, o que acontece? É isso aqui, ó. Você entendeu? Aquele pequenininho, ele pode ficar aqui, o grandão pode ficar aqui. Então você que está começando, você que tem seu comércio pequeno, não se prende a isso não, cara. Aquele grandão enorme que está querendo cobrir tudo na cidade, não. Porque é o seguinte, cara, você está lá e você é guerreiro, você está com aquele comércio pequeno, você está sustentando a família inteira. O cara monta aquilo, eu quero ver ele viver como você vive, entendeu? Então não se prende a isso aí não. É bola que segue, o caminho vai para frente, nós estamos aí, qualquer coisa nós estamos aí. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.